Bem-vindos! Hoje, olha, a gente mergulha num diálogo muito interessante. Chama-se Pele, Papel, Palavras. Diálogo sobre tempo, existência e escrita. Isso mesmo. É uma conversa entre dois médicos que também são escritores, o Alan Denizardi e o Daniel Coriolano. E tudo parte do livro do Alan, Passei para Medicina. E agora? Legal? E o nosso objetivo aqui é desvendar um pouco as reflexões deles, né? Exato. É olhar para como eles conversam sobre vocação médica, os perrengues da formação, o papel da escrita e até a busca por sentido na vida, sabe? Tudo a partir dessa troca deles. Perfeito. Bom, para começar, tem uma coisa que o Alan fala logo no início dessa conversa. Ele compara a partilha de experiência com os estudantes tipo a volta de um viajante. A metáfora do Ulisses, né? Que volta para contar a jornada. Primeiro foi numa palestra, depois virou o livro, ele contando da viagem difícil que é a medicina. Exatamente. E o interessante é como isso evolui na conversa com Daniel, né? Sim, porque o Alan não vê a escrita só como contar a história. É mais como partilhar as cicatrizes mesmo. Só que transformadas em, sei lá, sabedoria. Entendi. As marcas da jornada que ensinam algo. Isso. E ele diz que sentiu mais forte essa necessidade de partilhar quando viu que as angústias dele batiam muito com as dos alunos. Tipo, geração após geração, a mesma coisa. Caramba, isso mostra como a experiência é universal, mesmo num caminho tão específico, né? Totalmente. E falando em caminhos, como é que o Alan descreve, nesse diálogo, a escolha da especialidade dele, a medicina de família e comunidade? Foi tipo uma luz que acendeu? Que nada. Ele fala que foi mais como um eco distante, algo que foi crescendo aos poucos. Um eco distante, gostei disso. Ele compara a vocação a um rio, sabe? Que vai achando o seu curso naturalmente. Para ele, a medicina de família virou esse lugar para olhar o ser humano por inteiro. Coisa que ele discute bastante com o Daniel. Faz sentido, essa é a imagem do rio. Mas antes do rio encontrar o mar, tem o curso, né? E ele descreve a faculdade de um jeito bem intenso. Fala em purgatório de Dante. É uma metáfora forte, né? Mas ele explica, não é tipo um inferno sem esperança. Certo. É um lugar de sofrimento, sim, mas com um propósito. Na visão dele, que ele partilha ali na conversa, a faculdade serve para criar disciplina, para ensinar humildade, para purificar umas imaturidades. Um sofrimento que forma, então. Isso. Mas ele também diz, né, que só dá para atravessar esse tal purgatório se a pessoa encontra um sentido maior naquilo e se busca apoio. Entender que medicina é mais que profissão, é um jeito de existir. Profundo isso. E a escrita? Como é que ela entra aí? Foi por sentir que a palestra era pouco, que a palavra voava? Foi bem por aí. O Alan expressa essa sensação no diálogo de que o que é só falado se perde, né? E como as experiências eram tão universais, ele sentiu que precisava de um mapa escrito. Um mapa para os próximos viajantes. Exato. Por isso o livro cresceu. Foi além da palestra. Cobriu não só a faculdade, mas também os desafios de depois, né? Perdas, ser pai, as crises. E ele não esconde as crises, pelo que entendi. Parece que tem uma vulnerabilidade ali de propósito. Totalmente. E isso é bem central na conversa deles. O Alan conta das vezes em que quase jogou tudo pro alto. Teve uma hora que ele quase largou medicina pelas humanas. Sério? O canto da sereia, como ele chama? Isso, a odisseia dele, como ele diz, não foi evitar essas tentações, mas integrar tudo. Reconhecer que para ser um bom médico tem que ser humano antes de mais nada. Integrar as partes. Ele fala abertamente de como se sentiu perdendo a identidade na faculdade, sacrificando coisas que gostava, e depois o processo longo para se reencontrar, para entender que ser médico não apaga o resto da pessoa. Essa integração do médico com o humano parece ser o fio condutor, então. Olhando para a conversa toda entre o Alan e o Daniel, qual é a grande mensagem que fica? Olha, eu acho que fica a ideia da medicina e da escrita como caminhos, paralelos, sabe? Mas que se cruzam o tempo todo, caminhos de autoconhecimento, de encarar a condição humana. Uhum. As experiências do Alan, que ele reflete ali com Daniel, viram uma coisa maior, uma reflexão sobre dor, sobre o propósito, sobre aguentar firme. A conversa deles mostra como partilhar essas jornadas já é em si um jeito de curar e de conectar. E eles terminam explorando uma ideia que achei bem bonita, o retorno ao próprio cosmos. O que seria isso? É voltar para Ulisses de novo. A viagem do Alan, assim como a do herói grego, no fim não era só sobre conquistar coisas lá fora. Era sobre resgatar quem ele era e valorizar o mundo pequeno dele. O mundo pequeno,
A família, os pacientes. Exato, a família, os pacientes, a rotina que tem significado. O livro, nesse sentido, vira mais que um guia. É um legado, um testemunho das lutas dele, das buscas, especialmente para os filhos, como ele fala no diálogo. É valorizar o essencial, o micro. Uma jornada para fora que no fundo leva para dentro. Interessante. Fica o pensamento, né? O quanto as nossas próprias viagens, com as dores e as descobertas, nos definem. Pois é. E como contar essas histórias pode mesmo, talvez, acender uma luzinha para quem está vindo atrás na mesma estrada, né?